A maioria das pessoas não percebe que estão sendo alertadas por Deus e caem na armadilha do diabo quando nos aprofundamos na leitura da Bíblia. Encontramos questionamentos que tocam a alma e nos fazem refletir qual seria o pecado que mais entristece o coração de Deus. Seria a traição de Judas, com seu beijo traiçoeiro que levou à entrega de Jesus? Ou o orgulho avassalador que fez Lúcifer, o portador da luz, cair dos céus como um relâmpago em uma noite escura? Ou talvez a desobediência flagrante de Adão e Eva, que desafiaram a voz direta do Criador e provaram o fruto proibido? Ou ainda o engano mortal de Ananias e Safira, cujas palavras falsas resultaram em suas mortes abruptas? Essas histórias são marcadas por transgressões de grande proporção, cada uma carregando suas próprias consequências sombrias. Vamos voltar nossa atenção para um momento específico, um período antes do dilúvio inundar a terra. As Escrituras, em Gênesis capítulo 6, versículos 5 e 6, revelam que o Senhor viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. Encontramos lições profundas e advertências solenes nesse relato, que nos fazem refletir sobre a santidade de Deus e a gravidade do pecado. Outro exemplo é o conto de Corá em Números 16, que nos faz tremer na presença do Todo-Poderoso. Corá, movido pela insatisfação e pelo orgulho, liderou uma rebelião audaciosa contra Moisés e Arão. Ele desejava para si o papel de sumo sacerdote, uma posição que não lhe foi designada pelo Senhor. Desafiar a ordem estabelecida por Deus e desprezar dois homens ungidos e escolhidos por ele é uma afronta terrível. A consequência dessa rebelião foi a abertura da terra, que tragou Corá e todos os seus seguidores, suas famílias e seus pertences, diante dos olhos atônitos de Israel. Um terceiro exemplo são as cidades de Sodoma e Gomorra, que se tornaram símbolos de decadência e afastamento dos caminhos divinos. A maldade enraizou-se nessas terras, como revelado em Gênesis 18, 20. O clamor contra Sodoma e Gomorra é tão grande e seu pecado é tão grave. Mais adiante, em Gênesis 13, somos informados de que o povo de Sodoma era ímpio e estava pecando muito contra o Senhor. A justiça de Deus não permaneceu em silêncio diante dessas transgressões. Como ato de julgamento, ele fez chover enxofre ardente sobre as cidades, destruindo tudo e todos que viviam nelas, incluindo a vegetação. Também devemos considerar a advertência de Jesus sobre o pecado imperdoável no Evangelho de Mateus 12, 31 a 32. Ele proclama que todo pecado e blasfêmia serão perdoados, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas o que significa blasfemar contra o Espírito Santo? Ao buscarmos entender a natureza desse pecado, encontramos a definição de blasfêmia como profanar ou falar de maneira desrespeitosa sobre Deus ou o sagrado. Jesus nos alerta especificamente sobre blasfemar contra o Espírito Santo, o que é irreversível. Enquanto outros pecados podem encontrar perdão, essa blasfêmia é uma rejeição consciente e persistente da obra redentora do Espírito Santo em nossas vidas. É recusar-se a reconhecer a voz suave do Espírito que nos chama ao arrependimento e à fé. Desde Adão e Eva, a humanidade foi marcada pelo pecado, uma herança sombria que nos lembra de nossa fragilidade e necessidade de redenção. Enquanto aqueles que são guiados pelo Espírito Santo sentem convicção e buscam o arrependimento, aqueles que se afastam de Deus podem se perder nas trevas do orgulho e da vanglória, glorificando suas transgressões. Em nossa jornada terrena, somos constantemente lembrados da importância de vivermos de maneira digna do chamado que recebemos, sendo vigilantes em nossas ações, pensamentos e palavras, evitando tudo o que é detestável aos olhos do Senhor. No entanto, existe um pecado que se destaca em sua gravidade, uma transgressão que Jesus nos advertiu solenemente: blasfemar contra o Espírito Santo. Esse não é um simples erro, mas uma rejeição consciente e persistente da obra divina em nossas vidas, uma negação da graça e da salvação oferecidas pelo Espírito Santo. A gravidade desse pecado não pode ser subestimada, pois Jesus nos alertou que aqueles que o cometem enfrentarão uma condenação eterna. Nada neste mundo deveria nos preocupar mais do que assegurar nosso lugar na presença gloriosa do Pai Celestial.
Portanto, devemos refletir profundamente sobre a direção de nosso relacionamento com Jesus Cristo em nossa jornada espiritual. A eternidade está em jogo, e é crucial que estejamos ancorados na verdade e na graça de nosso Salvador. Os sinais de que estamos no caminho errado são sutis e enganosos. A palavra de Deus nos adverte sobre os perigos de nos afastarmos dele, buscando satisfação carnal e autossatisfação. Quando o pecado não nos causa mais desconforto e a convicção do Espírito Santo é silenciada em nossos corações, devemos temer. É um terrível engano pensar que podemos brincar com o pecado e escapar das consequências. A indulgência contínua no pecado pode levar ao endurecimento do coração, à separação de Deus e à perda da sensibilidade espiritual. Deus, em sua justiça, pode permitir que sigamos nossos próprios caminhos, retirando sua mão protetora e nos entregando a nossas próprias paixões destrutivas. Portanto, é imperativo que examinemos nossos corações, busquemos sinceramente a face de Deus em arrependimento e nos rendamos diariamente ao seu Espírito. Devemos estar vigilantes, sempre atentos aos sinais de desvio em nossa caminhada, e nossa maior aspiração deve ser viver em comunhão íntima com nosso Salvador, evitando tudo o que possa nos afastar dele. A verdadeira justiça, paz e alegria só podem ser encontradas em Cristo Jesus. Qualquer caminho que nos afaste de seus ensinamentos e mandamentos é um caminho que devemos evitar a todo custo. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, já se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Você deseja fortalecer sua conexão espiritual e aprofundar seu relacionamento com Deus? Apresentamos o Manual do Devocional, um guia completo projetado para enriquecer sua jornada espiritual. O que você encontrará no Manual do Devocional? Roteiro completo. Explore a palavra de Deus de maneira significativa, com um roteiro abrangente que aborda diversos aspectos da Bíblia. Cronograma de oração. Estabeleça um compromisso diário de oração com um cronograma estruturado, proporcionando um tempo valioso para se conectar com nosso Senhor. Use o Manual do Devocional digitalmente ou imprima para integrar facilmente em seu tempo devocional. Ganha mais 3 super bônus exclusivos, inclusos playlist inspiradora, planejador semanal, diário de gratidão. Adquira agora o Manual do Devocional e transforme seu tempo com Deus. O link para obter esta na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado.